Vamos lá, pessoal. Então, temos lá a nossa aula 4. A nossa aula 4 vai falar sobre a forma escada de uma matriz ou então de um sistema de equações lineares. Estamos lá na página 37 do nosso livro do Boldrini. Eu adiantei aqui para vocês porque é bastante teoria a aula de hoje, então para não ficar tão extenso e tão cansativo, tá? Vamos lá para a definição da forma escada. Uma matriz M por N é linha reduzida à forma escada se eu tiver 4 itens, 4 situações. O primeiro elemento não nulo de uma matriz não nula é 1. Letra B. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de uma linha tem todos os seus outros elementos iguais a 0. Toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas, isto é, aquelas que possuem pelo menos um elemento não nulo dessa nossa matriz. E a quarta e última condição é que se as linhas 1, 2 e R são as linhas não nulas e se o primeiro elemento não nulo da matriz da linha I ocorre na coluna K com índice I, então nós temos K1 menor do que K2, menor do que KI, menor do que KR. Ou seja, quando eu for montar essa matriz, ela vai ficar com a cara de uma matriz na forma de uma escada. Ou seja, aquela nossa matriz triangular superior, onde todos os elementos não nulos estão acima da diagonal principal e todos os elementos que estão abaixo vão ser 0. Daí, para fixar essa nossa teoria aí, nós vamos ter um teorema que nos diz o seguinte, que se toda matriz AMN, M por N, é linha equivalente a uma única matriz reduzida à forma escada. Então, só tem uma única matriz que é reduzida à forma escada. Então, vamos lá. Toda matriz A, M por N, é linha equivalente a uma única matriz reduzida à forma escada. A prova desse teorema está lá na página 60, na seção 2.4.3. Se vocês precisarem da minha ajuda para entender a prova desse teorema, estou super à disposição de vocês, certo? Continuando lá, nós temos também uma definição em relação ao posto e a nulidade ou grau de liberdade da nossa matriz. Então, vamos lá. Dada uma matriz A, M por N, seja B, M por N, a matriz linha reduzida forma escada linha equivalente a A. Então, isso quer dizer que, lá da nossa aula anterior, da nossa aula 3, nós temos a matriz equivalente. Depois que a gente aplica as operações elementares, que já vimos lá, que são as 3 operações elementares. Então, nós definimos como sendo o posto da matriz A, que é denotado por P, ela vai ser o número de linhas não nulas dessa matriz equivalente B. Ou seja, depois que a gente aplica as operações elementares, a gente chega no posto da matriz. A nulidade, ou então grau de liberdade da matriz A, é o número N menos P. Quem que vem a ser N e quem que vai ser P? N vai ser o número de incógnitas e P vai ser
o posto da minha matriz. Vamos ver como isso funciona. Então, temos lá duas matrizes para a gente calcular o posto e a nulidade. Calcular o posto e a nulidade dessas matrizes aí. Então, isso quer dizer que a gente vai aplicar as operações elementares nessa matriz A. Então, vamos lá. Se eu tenho essa matriz 1, 2, 1, 0, menos 1, 0, 3, 5, 1, menos 2, 1 e 1. Vocês, lembrando lá da aula 3, que essa matriz aqui, ela representa um sistema de equações lineares. Por quê? Porque eu tenho esse pontilhado e tenho os termos independentes aqui. E aqui eu tenho os coeficientes das nossas incógnitas. Então, eu vou ter lá no meu elemento A1 o meu pivô e eu vou operar as operações elementares na minha linha 2 e na minha linha 3, para que eu zere os elementos que estão abaixo do meu pivô. Ou seja, na minha linha 2, eu vou aplicar a operação elementar. Linha 2 mais a linha 1. Mais a linha 1. E na linha 3, eu vou operar linha 3 menos a linha 1. Então, vamos lá escalonando essa matriz. Repetindo a primeira linha, 1, 2, 1 e 0. Daí, se eu na linha 2 eu vou operar linha 2 mais linha 1, então, menos 1 mais 1, 0. 0 mais 2, 2. 3 mais 1, 4. 5 mais 0, 5. Daí, na linha 3 menos a linha 1. 1 menos 1, 0. Menos 2, menos 2, menos 4. Escrevi errado. Menos 4. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Então, vejam lá que eu consegui o objetivo de zerar abaixo do pivô. Da mesma forma, agora, o meu pivô vai ser esse 2 aqui. E eu vou zerar o elemento que está abaixo dele. Lembrando que o pivô é o elemento A22, que está na diagonal principal da segunda linha. Eu posso transformá-lo em 1, ou eu posso operar com esse menos 4, que é ainda um múltiplo do 2, certo? Se eu for transformar em 1, como que eu tenho que operar aí? Então, a linha 2 vai receber 1 sobre 2 da linha 2. Então, nós temos lá 1, 2, 1, 0 e também 0, 2 divididos por 2, 1, 4 divididos por 2, 2, 5 divididos por 2, 5 sobre 2. 0, menos 4, 0 e 1. Continuando lá, para que eu zere esse menos 4 que está abaixo do nosso 1, então, eu vou aplicar a operação, que vai ser na linha 3, aonde eu vou operar linha 3 mais 4 vezes a linha 2, que é o nosso pivô. Continuando lá, eu vou obter a matriz, que eu vou repetir a primeira e a segunda linhas, 1, 2, 1 e 0, 0, 1, 2 e 5 meios. E agora, operando a linha 3. 0 mais 4 vezes 0, 0. Tá aqui o 0, conservei. Menos 4 mais 4 vezes 1, que é 4, 0. 0 mais 4 vezes 2, que é 8. Tenho 8 aqui. Certo? Daí, 1 mais 4 vezes 5 meios. Não sei fazer essa conta. Pego lá o meu rascunho, então, eu tenho linha 3, que é 1 mais 4 vezes
5 meios. Então, 4 vezes 5, 20, certo? Então, eu tenho 20 aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 20, 40. Então, eu tenho o meu 40 sobre 2 aqui, certo? Eu fiz a conta errada, gente. Fiz a conta errada. Então, eu vou reformular aqui a minha conta, tá? 2 vezes 1 é 2, mais 20 é 22 e não 40. Eu multipliquei, tá? Me desculpem, por favor. Então, eu tenho aqui 22 sobre 2, que é igual a 11. Então, reformulando aqui, 22 sobre 2, que dá 11. Tudo bem? Consertei lá. Agora, isso quer dizer que eu já tenho uma matriz que está da forma escada, ou seja, triangular superior. Agora, vamos ao posto e a nulidade dessa matriz aí. Quem que vai ser... quantas incógnitas que eu tenho nessa matriz? Que vai ser o meu número n, ou seja, o número de incógnitas. Então, 1, 2, 3. São 3 incógnitas. Quem que é o posto da minha matriz? O posto da minha matriz vai ser o número de linhas não nulas após o escalonamento. Então, eu tenho 3 linhas não nulas. O posto é 3. E quem que é a nulidade da minha matriz? Nulidade da minha matriz é o número n menos p, ou seja, número de incógnitas menos o posto, que é igual a 0, certo? E o que quer dizer essa nulidade ser igual a 0? Quer dizer que eu não tenho nenhum grau de liberdade no meu sistema, ou seja, já a gente vai ver que é um sistema possível e determinado. Tudo bem até aí? Só encontrando posto e nulidade da minha matriz. Agora, nós vamos para a matriz B, que é o nosso segundo exemplo. Então, vou fazer uma separação aqui e eu vou escalonar essa minha matriz B aqui. Para eu escalonar essa minha matriz B, qual vai ser o nosso primeiro passo? Eu tô vendo que na linha 2 e na linha 3 eu tenho 1. Então, eu posso permutar, ou seja, trocar duas linhas de lugar. Então, eu vou trocar a linha 1 e a linha 2 de lugar. Vou escrever aqui que eu vou trocar de lugar a linha 2 com a linha 1. Ou seja, trocar de lugar a linha 1 e a linha 2. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 1, 4, 2... 2 menos 1, 3, 1 menos 5, 1, 4, 16 e 8. Agora, eu vou continuar o meu escalonamento, tendo em vista que o meu elemento A11, que é o meu pivô, é igual a 1. Então, eu vou zerar os elementos que estão abaixo desse 1, ou seja, o 2, o 1 e o 4, certo? Então, continuando lá o nosso raciocínio. Na linha 2, eu vou fazer linha 2 menos 2 vezes a linha 1, certo? Vamos lá, então, para a linha 2. Vou repetir a linha 1, 1, 4 e 2. Agora, na linha 2, 2 menos 2 vezes 1, menos 2, 0, certo? Daí, menos 2 vezes 4, menos 8, menos 9. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 3, menos 1. Beleza até aí? Daí, na linha 3, eu vou operar linha 3 menos linha 1, ou seja, 1 menos 1, 0, menos 5 menos 4, menos 9, 1 menos 2, menos 1. Aqui na linha 4,
a linha 4 vai ser menos 4 vezes a linha 1. Então, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4, 0. Menos 4 vezes 4, 16 negativo com 16 positivo, 0. Menos 4 vezes 2, menos 8, mais 8, 0. Vimos aí que temos uma linha nula na nossa matriz. Mas uma coisa que eu posso perceber é que eu tenho a linha 2 e a linha 3 iguais. Então, eu já estou percebendo que a hora que eu escalonar, uma dessas linhas vai zerar, certo? Então, eu vou ter o seguinte, se eu fizer uma linha menos a outra, a linha 3 menos a linha 2, eu já vou zerar essa de baixo aqui. Então, vamos lá. Na linha 3, eu vou operar linha 3 menos a linha 2. Porque nessa linha 2, o meu elemento A22 é o meu pivô. Então, o objetivo é que eu tenha a minha matriz triangular superior. Tudo bem? Continuando, então, nós temos o seguinte: 1, 4, 2, 0, menos 9 e menos 1. Daí, 0 menos 0, 0. Menos 9, menos 9, então fica menos 9 mais 9, 0. Menos 1 mais 1, 0 também. E a linha 4 já está zerada. Isso quer dizer que eu posso identificar que eu tenho duas linhas nulas aí nessa minha matriz, certo? E para a gente analisar o posto, quem que é o posto P da minha matriz? O posto é o número de linhas não nulas após o escalonamento. Então, eu tenho uma, duas linhas não nulas após o escalonamento. Daí, eu posso também perceber quem que é o número N, que é o número de incógnitas, ou seja, 1, 2, 3 colunas que eu tenho, são 3 incógnitas que eu tenho, então. E, continuando aí o nosso raciocínio, quem que vai ser a nulidade da minha matriz? A nulidade é N menos P, ou seja, é 3 menos 2, que é igual a 1. Então, a nulidade da minha matriz é igual a 1. Ou seja, eu já vou ver que a nulidade é o grau de liberdade desse meu sistema aí, certo? Então, continuando. Soluções de um sistema linear. Soluções de um sistema de equações lineares. Então, a gente tem lá, quando temos um sistema de uma equação e uma incógnita, nós temos a x igual a b. A x igual a b é o nosso sistema. Então, existirão 3 possibilidades de solução desse sistema. A primeira possibilidade é que o A seja diferente de 0. Se eu tenho A diferente de 0, eu tenho solução única do sistema. Solução única do sistema. Por que eu tenho solução única? Porque se o A é diferente do 0, x vai ser igual a b sobre A. X é igual a b sobre A. Aqui, certo? Daí, se eu tiver A igual a 0 e também b igual a 0, isso quer dizer que eu tenho 0x é igual a 0. Quer dizer que qualquer x que eu colocar aqui, eu tenho como verdadeira essa equação. Ou seja, se eu tiver como verdadeira essa equação, então quer dizer que qualquer número real é solução do sistema. Ou seja, o meu sistema vai ter infinitas soluções. E a terceira e última possibilidade de solução é que
A seja zero e que B seja diferente de zero. O que acontece se A é igual a zero e B é diferente de zero? Eu tenho assim, 0x é igual ao valor B. Tem como ser zero igual a B? Não. Então, quer dizer que não existe solução desse sistema aí. Certo? Agora, vamos aos exemplos das 3 situações aí. Então, nós temos lá um primeiro sistema de equações lineares aí. Nesse primeiro sistema de equações lineares, nós temos o seguinte: 2x1 mais x2 igual a 5. x1 menos 3x2 igual a 6. É como se fosse x e y, ou a e b, ou o nome que vocês quiserem dar. Até porque eu já esbocei aqui um gráfico para a gente analisar a solução desse sistema aí. Primeiro de tudo, vamos transformar esse sistema, que é um sistema pequeno, na forma matricial, em uma matriz. Então, eu tenho lá 2, 1, 5, 1, menos 3 e 6, certo? Então, essa é a forma matricial do meu sistema de equações lineares. Daí, a hora que eu vou escalonar, eu tô vendo que o 1 pode trocar de lugar com esse 2 aqui, ou seja, eu vou trocar a linha 2 e a linha 1 de lugar, para que eu fique com 1 no meu pivô. Então, trocando de lugar a linha 1 com a linha 2. Então, eu tenho lá 1, menos 3, 6, 2, 1 e 5. Desta forma, eu tenho agora esse 1 no meu pivô. E o meu objetivo é zerar o 2 que está abaixo dele. Então, para isso, eu vou na linha 2, operar a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Ou seja, eu tenho lá a minha matriz que vai ser, repetindo a primeira linha, 1, menos 3 e 6. E daí, operando a linha 2, menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 2, 0. Menos 2 vezes menos 3 é mais 6, mais 1 é 7. Eu fiz essa conta certa? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Certo? E daí, 2 vezes 6 é 12. 12 negativo com 5 positivo, eu tenho menos 7. Isso? Menos 7. Tá aqui a minha conta. Acho que tá certo, senão vai ter errata, né? Daí, continuando lá. Nessas condições, eu tô vendo que esse 7 e esse 7, eles podem ser divididos a linha 2 por 7, que vai ficar mais fácil o meu sistema. Ou seja, na linha 2, eu vou fazer 1 sétimo da linha 2. Então, 1 menos 3 e 6, 0, 7 divididos por 7, 1, menos 7 divididos por 7, menos 1. Tudo bem até aí? Continuando, então. Quem que vai ser a solução desse meu sistema? Vocês lembram lá que o sistema já está triangular superior, certo? E a gente vai fazer a substituição retroativa. Ou seja, eu tenho o meu x1 na primeira coluna e o meu x2 na segunda coluna. E o b depois do pontilhado. Então, substituição retroativa. Eu tenho x2 é igual a menos 1, já sai automático aqui, 1x2 é igual a menos 1, certo? E daí, na linha de cima, na primeira linha, eu tenho 1x1 menos 3x2 é igual a 6. 1x1 menos 3, que multiplica o valor de x2, que é menos 1, é igual a 6. Então, x1 é igual a 6, 3 vezes 1 é 3, positivo, passa para cá, 3 negativo.
x1 é igual a 6 menos 3, que é 3 positivos, certo? Então, temos aí os nossos valores de x1 e de x2. Isso quer dizer que a solução do meu sistema é x1, 3 e x2, menos 1. Mas como que eu represento isso graficamente? Como que eu represento essa solução graficamente? Quer dizer que ali no meu gráfico eu vou ter uma única solução do meu sistema, ou seja, 3 de x1, 3 de x1, tá aqui o meu 3 de x1, e menos 1 de x2, que está aqui. Então, se eu tenho uma única solução, eu tenho um único ponto de encontro dessas duas retas, que é este pontinho aqui, certo? Agora, como é que eu faço para saber quem são as retas? Que retas? Quais retas? Isso quer dizer que eu vou voltar às retas que são soluções do meu sistema linear. Ou seja, eu tenho duas retas e uma única solução. Então, se eu tenho duas retas, quer dizer que na primeira reta, 2x1 mais x2 é igual a 5. Eu vou fazer que se x1 é igual a 0, x2 vai ser quanto? x1 é igual a 0, x2 é igual a 5. E se x2 é igual a 0, quanto vai ser o x1? x2 é igual a 0, x1 vai ser 5 meios. Tá aqui. Então, nessas condições, eu já posso plotar esses dois pontos que vão formar essa nossa primeira reta no nosso gráfico, ou seja, no nosso plano cartesiano. x1 é igual a 0 e x2 é igual a 5, é esse pontinho aqui, certo? x2 é igual a 5. Daí, o segundo ponto é x2 é igual a 0 e x1 é igual a 5 meios. 5 reais divididos por 2 quer dizer que eu tenho 2,5. 2,5 é esse pontinho aqui. Então, eu tenho esta primeira reta passando aqui no nosso gráfico, certo? Daí, eu tenho que fazer a segunda reta desse nosso gráfico. A segunda reta desse nosso gráfico vai ser a nossa segunda equação. Essa nossa segunda equação, ela vai ter x1 menos 3x2 é igual a 6. E quando x1 for igual a 0, x2 vai ser igual a 6 divididos por menos 3, que vai dar menos 2. E quando x2 for igual a 0, x2 for igual a 0, x1 vai ser igual a 6. Então, esses dois pontos eu vou plotar lá no meu gráfico também. Ou seja, 0 e menos 2, tá aqui o pontinho. E x2 é 0 e x1 é 6, tá aqui o outro pontinho. E por dois pontos passam uma reta. E essa reta, não coincidentemente, que é o nosso exercício, essas duas retas vão se encontrar na única solução do nosso sistema. Ou seja, temos um sistema que tem uma única solução. Vamos lá. Única solução. Única solução, ou seja, é um sistema possível e determinado. É um sistema possível e determinado, que eu vou contar para vocês, que a gente vai dar sequência nessa situação, como sendo um sistema possível e determinado em sigla. Tudo bem? Continuo no próximo vídeo.